Oi, pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje a gente conversa um pouquinho sobre uma canção de Ninar, da Leila Slimani, que é uma escritora e jornalista franco-marroquina. Esse livro aqui foi publicado originalmente em 2016 e eu tenho a minha edição aqui comigo desde 2019. E esse ano eu resolvi desenterrar esse livro aqui da minha estante e fazer essa leitura que eu adorei. Inclusive, se vocês já leram aqui os outros livros da autora, eu sei que o primeiro dela foi No Jardim do Ogro, esse aqui é o segundo, mas caso vocês tenham lido outros livros, ou mesmo, né, No Jardim do Ogro, deixe aqui nos comentários que eu quero saber qual que é a opinião de vocês, porque eu fiquei interessada em ler as outras obras da autora. Então, o que que acontece, pessoal? Aqui já no começo do livro, e isso acontece já na primeira página, a gente vai ficar sabendo que um crime aconteceu e que duas crianças estão mortas. Então, a ideia, a proposta aqui é nós voltarmos no tempo para entender como é que as coisas aconteceram para que elas chegassem neste desfecho. Então a gente vai conhecer essa família, esse casal, a Miriam e o Paul. Eles têm dois filhos, a Mila e o Adam. A Miriam é formada, ela é advogada, e no período em que ela estava concluindo o seu curso de direito, ela acaba engravidando e dando à luz a primeira filha do casal. A Mila é uma garotinha um pouco que tem um temperamento um pouco difícil, ela é um pouco mimada, então ela costuma se jogar no chão, ela costuma chorar quando ela quer alguma coisa e a mãe não quer dar a ela. Depois de um tempo, quando a Mila tem ali mais ou menos 1 ano e meio, a Miriam engravida novamente e ela vai contar aos familiares e aos amigos que os contraceptivos nem sempre são seguros, que eles nem sempre são eficazes e que pode acontecer, né, da pessoa engravidar ali mesmo tomando um anticoncepcional. Mas, na verdade, esta segunda gravidez foi premeditada. A Miriam, nesse primeiro momento, o que dá a entender aqui é que ela estava feliz e realizada com esta função de mãe, de ser mãe em tempo integral. Então, como ela se forma e a filha nasce num período que é muito curto, ela não vai ter tempo de se dedicar a esta carreira e ela acaba decidindo que então a maternidade é um caminho bastante interessante. Ela está feliz, ela está realizada até que chega o segundo filho. Então, esses dois filhos vão acabar consumindo muito o tempo desta mãe, a energia. Então, no começo, o que parecia ser algo bom e confortável para ela, acaba se tornando algo mais difícil de lidar. Então, a gente vai ver aqui que esse período em que a Mila foi apenas mãe, não, porque a gente sabe que ser mãe não é uma tarefa fácil, não é um serviço, não é algo simples de ser feito, exige muita responsabilidade, né? Então, ela se vê como se ela estivesse sugada, né, por estar ali 24 horas por dia com essas crianças. A gente vai ver que ela já não consegue mais dar conta dos afazeres do lar e ela começa a ter inveja do marido. O marido dela aqui, o Paul, ele trabalha na área musical, então ele é uma espécie de produtor musical, então ele trabalha em estúdios, ele passa o dia inteiro fora e ele só volta à noite. E a Miriam, ela começa a ambicionar algo um pouco maior para ela. Então ela começa a ter um pouco de inveja da vida que o marido leva, porque ele sempre tem coisas diferentes para contar. Ele chega em casa e ela fica ansiosa para que ele volte do trabalho. E o que ela tem para contar para ele é a rotina que ela teve ali, dos gritos dos filhos, muitas vezes da falta de controle da situação. Então ela começa a ficar um pouco deprimida por conta desta vida que ela está levando. E aí vai chegar um dia em que ela vai sair de casa para passear com os filhos, e ela saiu de casa de qualquer jeito, né? Enfim, ela sai ali com roupas mais simples, o cabelo tá sujo, preso num coque, ela tá ali caminhando com os filhos no parque até que ela vai encontrar um ex-colega da faculdade, o Pascal. E aí eles vão se encontrar, ele vai reconhecer a Miriam, e eles vão conversar, ele vai contar para Miriam que ele tem um escritório, que as coisas estão muito bem, que os negócios estão fluindo, e isso vai mexer muito com ela. Então, essa conversa vai deixá-la com uma vontade até mesmo de conversar com ele, né? Naquele momento ela sente que talvez ela pudesse implorar para ele uma oportunidade, para que ela pudesse trabalhar também, porque ela sente essa necessidade de voltar ao mercado de trabalho, mas ao mesmo tempo é difícil ela pensar na possibilidade de deixar os filhos para trás. Então, a gente vê que ela
tem essa vontade de voltar para o mercado de trabalho, de fazer coisas diferentes, mas ao mesmo tempo existe uma preocupação muito grande com os filhos, de com quem esses filhos ficariam. Então, depois desse encontro, que ela vai se sentir muito envergonhada, porque ela vai pensar que o Pascal vai avaliar, né, a forma como ela estava vestida, o cabelo dela e todas essas coisas, sendo que isso, né, ele nem vai dar bola para isso. Mas no dia seguinte, ali, ou uns dias depois, ela recebe uma ligação do Pascal perguntando se ela tem interesse em trabalhar na área, se ela gostaria de uma oportunidade de emprego, e ela vai aceitar essa oportunidade. Então, ela e o marido decidem contratar uma babá para ficar com os filhos. No começo, qual que era a ideia? Né? Então, ela ficaria em casa, cuidaria dos filhos, e o marido seria o provedor. Então, o marido trabalharia fora e seria responsável por sustentar a família. Eles vivem aqui num prédio, no menor apartamento que está disponível, e com a chegada dos filhos, eles precisaram meio que dividir a sala que eles tinham ali, para que eles pudessem acomodar esses filhos, né? Para que eles pudessem ter espaço, para que todos pudessem ter o seu devido espaço ali dentro desse apartamento. Então, a gente vê que por mais que o marido trabalhe, as coisas ainda não decolaram, digamos assim, na vida dele profissionalmente falando. Então, ele trabalha muito, ele volta para casa muito tarde da noite. Então, ela acredita que seria bom para ela também trabalhar fora, ajudar ali com as despesas e se sentir útil de uma forma diferente. Então, ela decide que isso é uma boa ideia e os dois vão concordar e ela então vai voltar para o mercado de trabalho, mas para que isso aconteça, eles precisam contratar alguém para ficar com as crianças. Então, eles vão passar por um processo aqui rigoroso de entrevistas até que eles consigam encontrar a babá perfeita para essas crianças e eles vão chegar na Louise. Então, a Louise é essa senhora que eles vão ficar encantados com ela tem excelentes recomendações, eles vão entrar em contato, inclusive, com alguns dos antigos chefes da Louise, né, para saber como que era o comportamento dela, como que era o relacionamento dela aí com os filhos, e eles vão ficar muito contentes com o que eles vão escutar. A gente vai ver que aqui nessa vizinhança existem muitas babás que vieram de outros países, então existe até um pequeno preconceito contra essas mulheres que vêm de outros países, que talvez tenham outros hábitos, outras culturas, então fica esse peso também aqui, a gente percebe que há um pouco de preconceito em relação a isso. A Louise, então, será contratada. E, gente, a partir do momento que essa mulher entra nesta família, a gente vai ver que ela é descrita aqui quase como se ela fosse uma espécie de uma Mary Poppins. Ela é mágica, ela é especial. Então, ela consegue controlar essas crianças de uma forma que a Miriam já não conseguia mais. Então, ela já não conseguia mais fazer com que o relacionamento dela com os filhos ou com que a dinâmica deste lar fosse do jeito que ela imaginava. Então, as coisas estão meio que desmoronando para ela e ela precisa desse tempo fora de casa para que ela consiga, né, fazer as coisas acontecerem na vida dela de uma forma diferente. Então, quando a Louise chega, ela é meio que um respiro na vida desse casal, que já trabalha bastante, tanto a Miriam como mãe, trabalhando em tempo integral em casa, quanto o Paul no trabalho dele, então eles trabalham bastante, eles desenvolvem bastante aqui. E aí, então, a gente vai ver que a Louise, ela não é só uma babá, ela não cuida apenas das crianças, ela começa a cuidar desta casa, deste apartamento também. Então, ela vai limpar as cortinas, ela vai começar a limpar a casa, então ela vai fazendo mais do que ela deveria. Então, ela começa a preparar o jantar. Quando eles chegam em casa à noite, a casa está limpa, está organizada, as crianças de banho tomado, com a janta já preparada para eles. Então, ela começa a se fazer muito necessária aqui para essa família. Tanto que a gente vai ver que depois de um tempo, conforme as coisas forem acontecendo aqui, este casal começa a ter uma certa dificuldade de como eles vão lidar com a própria Louise, porque eles acabam meio que criando aqui uma amizade, né? Então, eles não sabem mais como separar o profissional do pessoal, de tanto que essa mulher se faz presente aqui. Então, ela fica até mais tarde, até eles chegarem em casa. Eles veem que ela é muito necessária, que ela é muito importante para eles. Os amigos ficam sabendo da Louise também, de como ela é importante para essa família, de como ela é perfeita em todos os sentidos. E depois a gente vai conhecer um pouco da Louise também. A Louise tem uma filha, a Stephanie, e a gente vai ver que o passado da Louise, ele é um pouco estranho, pelo menos para mim. Ela teve uma vida um pouco diferente, então
ela cresceu sendo uma pessoa que nunca teve, digamos assim, nunca teve nada que fosse feito para ela, é como se ela sempre tivesse se dedicado aos outros de uma certa forma. Então a gente vê que, por exemplo, o relacionamento que ela tem com essa filha, ele é muito conturbado. Ela não foi capaz de criar a própria filha da forma adequada, digamos assim, mas ela se dedica muito aos filhos dos outros. Então a gente vê que, por exemplo, a filha muitas vezes acompanhava ela no trabalho, que ela ficava perto dessas outras crianças, mas a forma da Stephanie ser, o comportamento dela acabava gerando desconforto nos patrões da Louise. Tanto que essa menina foi meio que deixada de lado de uma certa forma. Então ela tem um comportamento que não é adequado. Ela é uma menina rebelde. A gente vai ver que depois de um tempo ela acaba fugindo de casa e a Louise vai ficar sozinha. A Louise teve um casamento também, um relacionamento com um homem bastante difícil, abusivo. Ele não suportava a forma da Louise de ser, a forma como ela falava, o que ela fazia. A gente vai ver que ela é uma mulher que não consegue se sentir bem com a própria companhia. Então, no ponto em que nós a encontramos aqui na história, ela vive sozinha num apartamentinho pequenininho que ela conseguiu alugar, bem afastada do prédio em que onde mora esse casal, a Miriam e o Paul, e ela vive uma vida muito miserável. A gente vê que ela tem uma necessidade de ser útil para os outros, ela parece que ela precisa ser útil para as outras pessoas, que ela precisa ter outras pessoas para servir, ela não consegue ficar sozinha, ela fica entediada, ela fica infeliz, então ela sai de casa todos os dias de manhã muito cedo para que ela chegue nesse apartamento, para que ela seja útil ali, para que ela desenvolva ali dentro, né, para que ela faça as coisas acontecerem ali dentro deste espaço, enquanto o mundo dela e a vida dela estão desmoronando. Ela também tem uma situação aqui, depois que esse marido abusivo ali, que esse marido complicado, ele falece, ele vai deixar algumas dívidas nesta casa em que eles viviam, e ela simplesmente vai sair dessa casa, vai tentar começar uma vida nova e vai deixar essas dívidas para trás. Então ela sabe que existem dívidas, ela sabe que ela precisaria efetuar o pagamento dessas contas, mas ela simplesmente decide fechar os olhos e fazer de conta que essas contas, que essas dívidas, elas não existem, ela fecha a porta dessa casa e ela vai começar uma vida nova, como se nada tivesse acontecido, como se ela quisesse deixar esse passado para trás e ninguém pudesse alcançá-la para cobrar nada a respeito disso. E a gente vai ver que essa filha também, antes dela desaparecer da vida da Louise, ela é colocada para estudar numa escola muito boa, que uma das patroas da Louise vai conseguir. Só que essa menina é um problema. Ela não estuda, ela não foca, ela tira a concentração dos colegas da sala de aula. Ela é um problema gigantesco para esses professores que não conseguem fazer com que ela se comporte de forma adequada ali dentro deste espaço. E a Louise vai receber ligações, a escola vai entrar em contato com ela e, mais uma vez, ela ignora esse tipo de situação que, de alguma forma, vai deixá-la afetada, e não recebendo a ligação, não atendendo a ligação, é como se isso não existisse. Então, ela tem uns comportamentos assim um pouco estranhos em relação a algumas coisas, é como se ela só focasse no momento presente, no que está acontecendo naquele momento, e ela não aceita muito esses problemas, essas coisas que talvez conectem a imagem dela com algo negativo, ela não quer ser vista como uma pessoa que não consegue lidar com a própria vida, que não consegue lidar com os próprios problemas, então ela se afasta de tudo isso, né? E aí ela vai ser chamada, ela vai finalmente ela vai se direcionar a esta escola e ela vai implorar de uma certa forma para que os professores mantenham a Stephanie, porque ela vai se comportar melhor, ela vai conversar com a filha, e essa filha não tá nem aí, ela está presente inclusive no momento, e a única coisa que ela sabe fazer é dar risada e fazer pouco caso das pessoas que estão ali, e no fim das contas ela vai ser expulsa dessa escola, e depois disso ela vai acabar fugindo de casa e a Louise vai ficar sozinha completamente. Bom, o que é que vai acontecer aqui, né, pessoal? A Louise, ela vai se tornando, como eu comentei com vocês, muito necessária para essa família, a tal ponto que parece que a Louise só existe dentro desse universo, dessa casa. Então, vai chegar um momento aqui em que a família está dentro de um carro, a Miriam, o marido e os filhos, e eles vão ver a Louise caminhando por aí, né? E a Miriam vai se perguntar, né? Poxa vida, a Louise tem uma vida, ela vai se questionar a respeito disso. A Louise tem uma vida fora do nosso apartamento, fora do nosso âmbito familiar. Ela existe fora
deste universo que nós temos aqui. Ela tem a sua própria vida, ela faz compras, ela existe fora desse espaço. Então, é um questionamento muito interessante aqui, porque ela está tão incrustada, digamos assim, nessa família, que é muito difícil imaginar que exista uma Louise fora deste universo. Então, é interessante até, é diferente, né? A gente vê essa forma como a Miriam vai enxergá-la depois, né? Ela se torna tão dependente, tão essencial para essa família, que imaginar que ela tem uma vida fora disso é algo estranho para eles, né? Muito bem, pessoal, então eu vou deixar vocês com essas informações a respeito dessa babá e a respeito dessa família. Caso alguém aqui nunca tenha feito essa leitura, é muito interessante a gente pensar o seguinte: o final desse livro, ele não vai entregar pra gente grandes revelações. Eu mesma, quando terminei, porque ele é um livro curto, ele tem menos de 200 páginas, essa edição que eu tenho aqui tem 191 páginas, e quando eu terminei, quando eu estava me encaminhando assim para o final, eu ficava pensando se de repente a gente não teria mais informações a respeito de como esse crime aconteceu, né, do que foi feito ali depois, o depois, né, deles terem descoberto a pessoa que fez isso, o que queria acontecer com essa pessoa, como que eles iriam lidar com ela, mas isso não irá acontecer. Então, não esperem grandes revelações aqui no final, até porque ao longo do livro a gente já vai tendo pistas de quem é a pessoa que irá cometer este crime. E o que mais importa aqui é a gente entender como foi que a situação chegou a este ponto, porque a gente vai conhecer um pouco sobre cada um desses personagens e entrar na vida deles de uma certa forma, conhecer o passado deles e conhecer os pensamentos, a forma como eles enxergam a vida, vai fazer com que a gente entenda o que é que levou esta pessoa a cometer este crime. Então, está mais no processo, digamos assim, a gente entender o processo, o que aconteceu para que isso depois, né, para que esse desfecho se apresentasse aqui para a gente. Então, o final, eu esperava um pouquinho mais? Sim, porque eu queria saber o que é que iria acontecer com esse personagem, né, que foi responsável por esse crime. Eu queria saber a forma de punição, o que é que iria acontecer com essa pessoa depois. Mas eu consigo entender o porquê, né, desse livro, dessa história ter sido desenvolvida desta forma. O foco não está, digamos assim, no fim, mas nos meios que levaram a esse desfecho que nós temos aqui. Eu gostei bastante da leitura, gostei bastante da experiência. Não é uma leitura fácil, porque o crime aqui, ele está em volta de duas crianças, então nós temos duas crianças aqui que vão morrer. Essa parte é bem impactante, é bem chocante, mas ainda assim, recomendo a leitura para que vocês acompanhem essas pessoas que estão aqui dentro desse livro, para que vocês entendam como foi que as coisas chegaram a este ponto. Inclusive, pessoal, se vocês já leram esse livro, deixem aqui nos comentários que eu quero saber qual que é a opinião de vocês, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, e se vocês me acompanharam até aqui, pessoal, não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para as notificações, e a gente se vê numa próxima. Até lá! Tchau, tchau!